bem-vindos a mais um episódio do My House Cast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada de peso, mas não é peso de quilo, peso de nome, de conteúdo, De resultado. 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 26º? Quem é, Jordão? Nosso 26º episódio. 26º. 26º. Com vocês, pra vocês, Manu. Manuela. Olá, gente! Que prazer estar aqui! Tô muito feliz. 26º episódio, meu número, inclusive. Que eu gosto de uns sinais. Foi tudo combinado. Foi no tempo, Esperei chegar foi no tempo certo. 26º episódio pra vir aqui. Muito feliz, muito obrigada pelo convite. Saibam que, de antemão, já admiro muito vocês, trabalho de todos vocês, então Obrigado. vai ser ótimo compartilhar aqui mais experiências com vocês. Manu, mas a gente também, na verdade, é um privilégio para nós termos esse tipo de... Uma aula também, né? Certo? Enfim, vai ser uma aula para mim, inclusive, como vender, para quem não seja como trabalhar tão bem em redes sociais, você tem que trabalhar. E como eu estava te falando nos bastidores aqui, você é uma pessoa que eu gosto, eu admiro, você sabe. E tem gente que a gente tem mais afinidade. Sim. E a gente, muitas vezes, a gente é até bobo de ter uma impressão, às vezes, negativa de alguém. Mas você, desde o primeiro dia que eu te vi, eu gostei da sua energia, da sua personalidade. E a gente vê uma pessoa como você, tão simpática, tão bonita, por dentro e por fora. Eu vou vir mais aqui. Não que eu seja algo a mais, mas você nem sabia quem eu era e você já me tratou como você provavelmente trata todo mundo. Sempre. Dedicação, e eu dou muito valor nisso. É uma característica que eu falo muito brilhante também. Mesmo no pergunto, eu sempre tão humilde. É uma das minhas deficiências, eu preciso ser mais humilde. Eu sempre busco ser mais humilde. E você é uma mulher que eu admiro não só por essas questões que eu falei, mas pelo seu trabalho. Eu vejo quanto que você trabalha de verdade. Eu imagino que você nem precisa trabalhar, né? Porque com esse sobrenome, com essa pele aí. A gente tem que manifestar as coisas que a gente quer que sejam verdades um dia, entendeu? Então a Só gente por tem esporte. a gente tem que se portar como um tal. Mas ainda chego lá. Para quem não te conhece, conta um pouco da sua trajetória no mercado imobiliário. Já tem 2 anos? Agora tem 2 anos e alguns mesinhos aí de vida, essa nova fase da minha vida no mercado imobiliário. Mas muito obrigada, Guilherme. Obrigada realmente por todos os elogios. Eu fico muito, muito feliz, porque a gente vê que com isso a gente realmente está passando uma mensagem legal, transmitindo a coisa certa. No fim das contas, a gente está aqui para vender e realizar os sonhos dos nossos clientes e os nossos, mas no meio de tudo isso tem o principal, que é o ser humano, né? Então eu fico muito feliz que vocês tenham essa visão de mim. E bom, esse negócio da My Broker, né, desde o primeiro dia que eu cheguei, e tu falou de como eu te tratei, é impressionante, mas eu nem tinha vindo fisicamente nessa empresa e eu já senti algo muito bom. É como eu sempre digo que eu não tinha certeza de absolutamente nada, tive muito medo. Bom, para quem não sabe, vou esclarecer um pouco, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, numa cidade lá na fronteira com o Uruguai, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém em Goiânia, nem assim, nem numa cidade próxima. E vim para Goiânia para trabalhar como corretora, para iniciar no mercado imobiliário, especificamente na My Broker. Então, o tempo que eu tenho de Goiânia, eu tenho de mercado imobiliário e eu tenho de My Broker. Foi tudo meio junto assim. Então, realmente foi um ato de muita coragem, de muito medo, mas de alguma forma, mesmo à distância, essa empresa me passava algo assim que eu chamo que foi um sinal de Deus, assim. Eu sentia muito no meu coração uma mensagem como se fosse assim: não sei o que vai acontecer lá, mas eu tenho que ir lá ver. E eu vou ver, e se eu ver e não gostar, e se não der certo, o máximo que vai acontecer vai ser eu voltar, mas eu preciso ir lá conferir. Então, agora faz 2 anos e alguns meses que eu tô aqui, e graças a Deus eu escutei esse sentimento tão forte que eu tenho certeza que Deus me enviou. E estou aqui, graças a Deus, conheci pessoas incríveis como tu, como vocês, aprendendo sempre. Manu, você tem 20 Obrigada. Fiz 30 agora. Nossa faixa etária, tá tranquilo.
Obrigada, gente. Essa conta que eu tô preocupada, tá? Porque quando eu sair daqui eu vou ter que fazer um pix tão grande. Você. Passa os leads pra gente, né? Não. Sim, nada a ver com vendas. Inclusive, era coisa que a gente tava comentando também, eu era bem avessa a esse tipo de coisa. Eu sou filha única. Então a minha história é a seguinte, eu sempre fui aquela criança super quieta, que fazia tudo sozinha no meu quarto. Meu hobby era ler, pintar, brincar sozinha, falar sozinha. E a minha mãe tem 3 irmãos, completamente ao contrário de mim, ficava até preocupada com a minha personalidade, mas eu sempre fui muito calma, muito quieta. Essa Manu falante, assim, que as pessoas falam, que vem, eu não era, né? Eu era completamente ao contrário. Então não foi algo natural pra mim. E com isso, como eu sempre fui mais quieta e gostava de ler, gostava de coisas muito estáticas, assim, não era muito de me mexer. Eu comecei e fui pro direito, fiz direito, fiz OAB, advoguei, fiz pós-graduação, enfim, trabalhei com isso o tempo. Me formei lá na PUC em Porto Alegre, depois trabalhei lá um tempo e voltei pra minha cidade natal, que é Bagé. E nisso trabalhei mais um pouco com direito. E depois eu fui auxiliar minha mãe na empresa dela. Minha mãe é dona de uma lavanderia industrial. Então tinha muita questão de tratar com clientes, enfim, e era ela para tudo, né? Então acabou que eu fui começando a ajudar ela ali. E no fim fui ficando, e foi aí que eu comecei a ter mais contato com o público. Então eu atendia desde fazer contrato de licitação até realmente estar no balcão ali, atendendo os Comercial. clientes que chegavam no comercial. E eu lembro muito bem, como se fosse ontem, dos primeiros dias, assim, o telefone tocava, ou eu via um cliente atravessando a rua para chegar, eu ia lá pro fundo da loja, tipo assim, para evitar contato. Então, essa carreira de vendas nunca foi algo que eu imaginei. Sempre fui aquela pessoa que não gostou de falar no telefone. Rede social, então, eu sempre fui consumidora, sempre gostei de YouTube, de conteúdo, de Instagram, mas nunca de postar. E o mercado imobiliário chegou para mim por causa do meu marido, né? Meu marido trabalha numa empresa familiar, eles constroem, são incorporadores lá na região. E ele foi para um cargo de diretoria comercial, que antes ele não tinha, começou a lidar mais com o comercial e começou a lidar com corretores das imobiliárias, né? Ele como incorporador com essa área comercial e começou a ter algumas dificuldades com corretores, o que é normal. Falava assim, nossa, mas eu acho Mas que acontece. eu acho que tu daria pra isso. Eu acho que tu tem perfil. E eu, meu Deus do céu, gente. Nada a ver, ligar pras pessoas, encher o saco. Não, não, não. E aí eu comecei a acompanhar ele, né, nos eventos. Eu fui a Conecta Imob sem nem imaginar ser corretora. Ele fez G4 quando o G4 estava começando, enfim, conheceu gente do mercado imobiliário lá. Então foi assim que eu comecei aos pouquinhos ouvindo indiretamente sobre o mercado imobiliário, até que eu também já não estava mais gostando do que eu estava fazendo e falei, deixa eu me aventurar nisso aí. E foi mais ou menos assim que aconteceu, mas era o planejado. Acredito que tem mais próximo a MyBroker, mais próximo da região. Santa Catarina só, Rio Grande do Sul não tem mais broker ainda. Por que Goiânia? Porque tem Santa Catarina e Paraná, né? Tem. Rio Grande do Sul, incrivelmente, ainda não tem. Eu sei que há uns namoros aí, mas nunca aconteceu. Goiânia foi porque, com essa questão da incorporação da empresa, né, da família dele, eles estavam estudando outros mercados para expandir. E veio a oportunidade de vir para Goiás. E eu vim, a primeira cidade que eu vim de Goiás foi Anápolis, eu vim. E depois veio a questão de Goiânia. E com isso dele começar a estudar para conseguir dar treinamento para corretor, para entender de conteúdo, quando tu botava ali mercado imobiliário na internet, a MyBroker aparecia de forma muito, muito rápida. E aí foi que ele começou a acompanhar, comecei a acompanhar também. E ele entendeu desse perfil da MyBroker realmente ser muito mais do que uma empresa de vendas de imóveis, é uma escola, uma universidade, como a gente tem todas as semanas, né? Então, nossa, acho que esse seria um lugar legal para te iniciar, porque eu vejo que lá muitos corretores começam do zero e eles têm essa cultura de aprender. Então foi assim, mas quando eu cheguei em Goiânia, eu vim só com a passagem de vinda. Eu conto agora, me dá nervoso. Na época eu acho que eu tava meio hipnotizada, assim, na adrenalina. Apaixonada. Não sei, tava naquela adrenalina do diferente, não sei, de só vai, só vai, só vai. Eu fui indo, mas hoje, quando eu paro pra pensar o que a gente fez, né? Eu penso, meu Deus do céu, quem era aquela. Pessoal, sabem, né? Quem é maluco. Todos os números, inclusive, falar para esse canal. Obrigada. Autografo para campeã internacional. 3 de abril.
Fala um pouco dos números que você coleciona nesse tempo. E como é que foi o início da sua carreira, né? A primeira coisa que a gente viu é que você teve realmente coragem, né? E determinação, e só com a passagem de vida. Mas de lá para cá, o que que mudou na sua vida? O que que você já fez? Tá? Bom, nesses 2 anos, somando, são mais de 30 milhões em vendas aí. Vejo que eu tive uma evolução muito grande, assim. Eu consigo até olhar ali as coisas que a gente vai salvando, né? A evolução que eu fui muito constante. Desde que eu comecei a vender, quando eu fiz a minha primeira venda, que eu cheguei na MyBroker em fevereiro, eu fiz a minha primeira venda em 1º de abril. Tudo acontece em abril pra mim. Inclusive, eu nasci em abril, eu estreiei em abril. E aí, eu fiz a minha primeira venda dia 1º de abril. Então, foi fevereiro, março, 1º de abril de 2023. E a partir daí eu não parei mais de vender. Então, fui vendendo sempre constantemente todos os meses. Foram 2 meses que eu fiquei sem vender, contando todo o período que eu tô aqui. E fui realmente crescendo o número, crescendo a quantidade de clientes, crescendo o ticket, até alcançar aí agora, graças a Deus, o título de campeã internacional, né? Eu falo nacional, mas é internacional. E foi assim. Mas no início pra mim foi bem complicado também, porque aquele primeiro medo, né? Uma cidade que eu não conheço ninguém. Com quem que eu vou falar? Acostumar com setores, uma localização. Nossa, eu não conhecia a cidade geograficamente falando e nem assim, nem ninguém mesmo. As pessoas que eu conhecia da MyBroker eram as pessoas da MyBroker que não me conheciam, né? Que eu fui conhecer aqui. Mas isso foi também uma coisa que me deu muito, muito receio, porque querendo ou não, quando tu tá na tua cidade, tu oferece ali pro teu dentista, a mãe da tua amiga, tu vai, sei lá, tu tem conexões. Até pra um familiar tu vende a primeira vez, dependendo, né? Tu tem mais proximidade, as pessoas já sabem quem tu é em algum aspecto. E aqui não, era completamente do zero. Mas ao mesmo tempo que isso foi uma dificuldade, uma coisa que me deu receio, eu digo que também hoje eu vejo muito mais como uma vantagem, porque eu não tinha vergonha de nada. Era tipo assim, vale tudo, sabe? Não importa, Ainda mais no interior, lá quantos habitantes? Lá 120 mil 120 habitantes mil. da minha cidade. Tá grande. E é grande e, tipo assim, no meu núcleo eu conheço muita gente lá, né? Então, se eu tivesse. Interior a notícia espalha rápido Eu demais. dizia assim, se eu tivesse os amigos aqui em Goiânia que eu tenho lá, se eu tivesse os amigos em Goiânia que eu tenho lá, nossa, eu ia estourar de vender, entendeu? Porque apesar de eu ser uma pessoa mais sóbria e quieta, assim, de não ser não era uma pessoa de rede social e tal, de me comunicar muito, quando eu tô, assim, ao vivo com as pessoas, eu desenrolo, assim, eu gosto de conhecer gente. Mas aí eu não conhecia ninguém, e hoje eu vejo que isso foi vantagem, porque eu nos meus primeiros dias de MyBroker, eu tracei um plano ali, que a Lívia, na época, era minha gerente, e eu comecei a ir em todas as empresas ali do entorno da agência, né? Minha agência é a Agência Marista, né? E da Ricardo Paranhos eu comecei a ir em todas as lojas, dizendo que eu estava chegando na cidade, que eu era corretora, que eu podia fazer parceria, então de me indicar cliente, eu indicar cliente para loja. Enfim, eu saí a caminhar mesmo. Pô, eu tô fazendo propaganda mais. 7ª melhor agência. A mais. Alô, Hugo e Mariana. Então, eu quero manter o meu. E Mariana, negativo, faz vídeo e tudo. E depois ela vai pegar essa imagem. Ela vai fazer um corte no final do ano, ela vai apresentar isso. Mas foi assim, eu comecei a andar, de fato, comecei a explorar, assim, e fui indo. Você começou a ir nos vizinhos? Nos vizinhos ali da agência. Muita gente julgar, todo mundo já passou aqui, tá do lado, ninguém. Não, mas foi incrível, porque eu falei assim, tá, eu vou começar por aqui, no entorno que eu tô pertinho, né? Eu vou andando. Mas assim, eu vou dizer, todo mundo já deve conhecer. E muitos deles me relataram que nunca tinha ido ninguém ali se apresentar e oferecer algum tipo de serviço, enfim, de parceria. Mas foi a primeira coisa que eu pensei, né? Então, nisso, uma coisa que talvez na minha cidade eu não faria, tipo. Então vamos lá, a primeira ação que a gente chama de PAP, que é foi porta a porta. E também foi estratégico, porque foi onde ela trabalha, o deslocamento seria custo baixo, porque não ia ter deslocamento, mesmo, né? E a pé mesmo e tá próximo da imobiliária. E aí, zero vergonha, porque eu falo assim, gente, eu jamais farei isso na minha cidade. E comecei a fazer ações também, então fui oferecer café da manhã num quartel. Você chama quartel aqui? A gente chama quartel, mas um exército. Quartel? Tá. E aí fui fazer esse tipo de ações. Fiz ação no Coco Bambu. Batalhão, fiz ação no Coco Bambu, de sortear um brinde, pegando o nome das pessoas. Enfim, eu fui fazendo tudo que era coisa que eu via pela frente. Todo tipo de prospecção. Porque nesse início eu digo muito, né? Às vezes as pessoas já querem começar assim, eu quero só fazer tal coisa. Eu sou só boa no. Eu quero muito fazer só digital, eu quero muito fazer só networking. Mas
Esse início, eu acho que é válido a gente testar tudo que é tipo de meio de prospecção e com o tempo tu vai afunilando, vai vendo o que sai melhor. E fazendo volume também, que é importante. Volume, exatamente. Fazendo volume. Sinaleiro tem ou não? Fiz. Fez também? Fiz aqui. Sim. Aí foi o primeiro dia que eu conheci o sol de Goiânia. Que mês que era? Ixi, isso aí foi março. Março. Até que tava friozinho ainda. Não. Pra quem era do sul. Oh, Não, mas pra você, então, isso aqui não é nada, né? Isso aqui é tranquilo pra ela. Nossa, eu acho tão legal. E você comentou, né, que você ia fazer os vídeos. Você estudava antes ali o vídeo, Isso. fazia o vídeo como se fosse uma expert no assunto. E eu acho isso assim, tão inteligente, Sim. porque você focou no que você precisava fazer. Pausa, vou querer um cafezinho também Tá nessa bom. xícara personalizada que você pode adquirir no link. Abaixo. Você focou em fazer o que nem quem realmente conhece faz. Uhum. E isso é uma forma de se aprender muito rápido. Demais. Porque você estuda, Demais. aí quando Tá ótimo. você fixa, de certa forma, e aí quando você está explicando, você fixa muito mais. Exatamente. Então, é uma forma muito inteligente de aprender as coisas. E quando o seu primeiro evento? Foi através de quê? Então, aí, nesse meio tempo, eu fui fazendo tudo que era tipo assim, sabe aquele negócio que dizem pra gente quando a gente entra? Tem que ser corretor 24 horas e falar disso em todo lugar que tu tiver. De fato, foi assim que saiu a minha primeira venda. Então, eu tava indo pra olha só como são as coisas, né? Eu, nessa época, eu já tinha um carro aqui, mas eu ia ir pra um treinamento lá na My Broker Buena Vista. E lá no entorno é muito chato de estacionar. Eu falei, não, quer saber, eu vou de Uber, porque vou de carro, isso fim de março. Vou de carro, vou de Uber. E aí eu no Uber, entrei no Uber e nessa época a gente já era assim, não que eu não seja psicopata por vender hoje em dia, mas nessa época até sair a tua primeira venda, tudo que tu pensa na tua vida é isso, assim. Trabalho. Então eu tava dentro do Uber e a gente tava indo para um treinamento que ia ter do Now, da IBM, que era uma promoção que a gente sabia que eles iam apresentar uma promoção com R$ 1.000 de entrada. Eu falei, gente, isso é a coisa mais, assim, entre aspas, fácil no volume de eu acertar, né? Do que querer, Tem sei mais lá, público. focar num produto mais de um ticket mais alto. Então eu dentro do Uber falei, eu acho que esse tipo de prestador de serviço é um bom candidato. E aí eu peguei e comecei a gravar um áudio no WhatsApp falando sobre as condições, né? Não, é apartamento de R$ 1.000 e tal, entrada de R$ 1.000. Não, é isso mesmo. Não. Mas eu tava gravando. Gente, se esse cliente ver esse vídeo. Mas eu tava gravando um áudio pra mim mesmo, entendeu? Não tava falando com ninguém, mas era uma jeito de falar. De falar. Eu comecei. É isso, sei lá, Márcia. Não, é R$ 1.000 mesmo. Não, aí tem 2 quartos. Comecei a falar do produto, assim, tipo, como quem não quer nada. Quando eu parei, ele falou, como é que é isso aí? Entendeu? Daí comecei a conversar com ele, enfim. Um rapaz super querido, muito bem organizado, super jovem, com uma visão de mundo, assim, extraordinária. Ele tinha passado um tempo na Europa, então tinha guardado um pouco de dinheiro, tava voltando pro Brasil e já teve essa visão, né, de investir em algo. E aí foi que a gente trocou o telefone ali, segui falando com ele, porque a corrida do Uber acabou, né? Nesse meio tempo eu queria que ele desse mais voltas ali no quarteirão, mas acabou a corrida. E aí depois fiquei conversando com ele no WhatsApp, a gente marcou visita, foi num domingo de manhã. E eu me lembro muito bem que no dia anterior eu já tinha uma visita, sem ser no domingo, que foi quando eu fiz essa venda pra ele. No sábado eu tinha uma visita que era com uma senhora e ela desmarcou e eu fiquei desolada, porque nesse início eu também sinto que tudo é muito. Eu tenho uma visita, emoções. aí se tipo desmarcou essa visita, assim, meu mundo caiu, sabe? Ai, que sofrimento. E eu tava assim, desolada, falei, não, mas só um pouquinho, bora lá, não vou desistir. Aí no domingo foi que eu fiz a visita com ele, e graças a Deus deu super certo, encaixou e foi a minha primeira venda. No Uber. Legal. E aí, você falou, eu achei bem legal, que você disse que, além de você ser constante, né, e eu te acompanho, foi crescendo. Eu sei que você fez venda para São Paulo também. Eu vendo São Paulo praticamente todos os meses. E agora você vendeu os empreendimentos que eles são mais icônicos, né, de Goiânia. Pelo que eu vi que você... Em março eu vendi um Pininfarina que lançou lá em Alagoas, em Milagres. Também, diferente. Aqui você vendeu lá. Isso. E agora, conta como é que foi essa venda? Mais de 7 milhões. Deu mais de 7 milhões. E aí, todas essas, elas têm uma origem, uma raiz que é aí no digital, né?
Então, o que aconteceu também na questão do digital, que é até importante falar. Eu comecei a fazer essas ações de ligação, de rua, enfim, mas eu falei assim, poxa, eu não conheço ninguém, então, até eu realmente conseguir fazer um networking, eu conhecer pessoas o suficiente, eu não posso depender só disso. Aí foi que eu comecei a fazer o digital, porque eu falei, não, se eu fizer um vídeo e patrocinar, eu vou alcançar muito mais gente do que eu vou levar para fazendo ligação, mas o que eu vou fazer? Vou fazer um vídeo, vou deixar lá rolando, enquanto isso eu vou fazer minhas ligações, eu vou fazer minhas ações, mas aí eu vou me desdobrar, né? Em vez de estar só eu fazendo ação aqui, vai ter eu aparecendo em vários lugares. E foi aí que eu comecei com os vídeos, e nunca mais parei, mas nunca foi algo natural para mim também, né? Eu até vejo, às vezes, memórias de antes, assim, poucos meses. Antes. Nada. Nossa, mas você é muito. Mas é porque tu viu o vídeo hoje, mas vai ver o do mês passado. O do mês passado já é diferente. Não, mas você, como se diz, você é muito esforçada, mas você já tem talento, porque tanto que eu sou esforçado e faço Eu tinha uma necessidade enorme de fazer dar certo. Mas como foram essas vendas? Ah, sim. Daí, o que acontece? Essas vendas que me tornaram campeã agora atual foram 3 vendas, sendo que uma foi de 2 estúdios lá em São Paulo, que são vendas que eu faço todo mês para esses clientes. Que aí, esses clientes que compram São Paulo, a maioria são brasileiros que moram no exterior, e se atrai muito, então é 150% digital, tudo digital. E você faz campanha para o exterior? Faço campanha para o exterior. Faço campanha para o exterior. Esse cliente vem, lead, atendo, dou uma filtrada ali, marco uma videochamada e por ali eu explico tudo. Quando eu comecei a vender essa região lá em São Paulo, eu fui para São Paulo também. Conhecer, né? Porque eu falei, nossa, isso aqui é uma oportunidade legal. Então, acabei indo lá, convite da My Broker São Paulo, até. Obrigada, meninas. E aí, fui lá, gravei vídeo no decorado. Então, eu realmente conheci o produto, porque eu também não vou ser assim, né? Nunca nem fui lá. Eu conheci o produto, tive treinamento, fiz vídeo, fiz material, e eu uso esse material até hoje, assim, né, dessa região. E aí eu apresento nessa videochamada para o cliente esse produto, tudo feito à distância. Esse mês tiveram duas vendas desse empreendimento, que eu já vendi mais de 20 unidades nesse empreendimento. E, além desses, em contrapartidas, é um ticket de 380 mil, mais ou menos, cada estúdio, 380 mil, quase 400 mil. E junto, nesse mês, também teve a venda 28 metros quadrados, que tá chegando em Goiânia agora, né? Esse modelo. Eu tenho uma coisa pra te indicar. Não, é sério. Eu também. Eu tô falando com o Matheus, já temos 2 meses que a gente Roda. se encontra, mas assim, eu preciso comprar algo. Pessoal, você atrai muito, porque ele é próximo ao Allianz Parque, que tem muito show. Então... Esse evento. Não, esse é Perdizes, é Riva Incorporadora. E em paralelo a essas 2 vendas, né, nesse mês teve o Epic, que é um empreendimento sensacional aqui de Goiânia, assim, com certeza um dos que eu mais gosto. E essa história dessa venda do Epic, ela começou não com esse cliente, mas do Epic há 1 ano, mais ou menos. Eu tinha feito um vídeo há 1 ano, fazendo um tour lá num outro apartamento. E aí veio um cliente, me chamou no WhatsApp e falou, olha, eu tenho um Epic, só que eu quero vender ele porque a gente comprou para ponto de apoio, do Pará esse cliente, a gente comprou para ponto de apoio, e a gente acaba que nossos filhos, cada um foi para um lado, e a gente quer um apartamento menor ali, de uns 200 metros quadrados. Então eu quero vender esse Epic para comprar um menor. E aí eu comecei a atender esse cliente, mas ele não estava assim, muito querendo vender, ele queria começar a trabalhar. E a gente vem trabalhando nessa unidade, a gente já teve a oportunidade. Então, por causa do vídeo. De outro apartamento. Era um apartamento que, tipo assim, ele, do tamanho ali mais ou menos que ele iria querer comprar, 180, 200 metros quadrados, e ele falou, eu quero um apartamento assim, só que eu preciso vender o Epic, né? E aí a gente começou a trabalhar esse produto, a gente teve oportunidades, mas ele viu ali do potencial de valorização do Epic também, né? Isso há 1 ano, e tava segurando. Tudo bem, segui fazendo material desse Epic durante todo o tempo, e agora esse ano fiz mais material dele, e através do meu anúncio de venda desse Epic, um outro proprietário do Epic chegou até mim. Oi, eu vi que tu tá vendendo um Epic, também tem um Epic para vender. Isso de manhã, queria conversar para ver se realmente é o momento, tem como a gente encontrar. Isso de manhã, à tarde eu encontrei ele, e o que aconteceu? E a gente tinha tido uma proposta nesse primeiro Epic que eu já tinha uns dias antes.
que não tinha encaixado para o meu outro cliente, porque tinha uma permuta de apartamento na planta e ele realmente não quer uma planta. Ele queria algo, se ele fosse para aceitar a permuta, ele queria algo que ele já pudesse usar de imediato. Então ele não aceitou. Aí eu fui com o meu gerente, o Gabriel, né, da equipe Midas, e a gente prontamente, o Gabriel também já deu um estalo ali na hora e falou: a gente teve uma proposta assim para outra unidade do Epic, explicou-lhe os motivos do cliente não ter aceitado. Ele falou: não, para mim encaixa. Então, desde o dia que a gente foi lá, até concluir a venda, foram 12 dias dessa segunda unidade do Epic. Então, mas tudo por causa de um trabalho em outro Epic que já estava sendo feito há 1 ano. Mas foi Por causa do trabalho de um outro apartamento. E tudo do digital. Mas isso também é um clique, né? A gente fica muito focado em fazer conteúdo para o cliente comprador, mas esse cliente vendedor ali, ele tá buscando alguém também que possa ajudar ele, né? esse comprador chegou. Esse comprador foi uma parceria com o mercado. Foi um corretor do mercado aí que me procurou também. É. E foi assim, mas tudo, a raiz tudo foi no digital e de um trabalho a longo prazo, né? Você Maravilhoso. de um apartamento que eu não vou falar que hoje ele é amigo, mas ele é colega próximo, mais próximo do colega. E tem 3 anos que eu peguei esse apartamento, né? E aí agora nós estamos com uma negociação assim, bem adiantada. E eu gosto tanto de pensar nisso, porque como eu estou há mais de 11 anos no mercado imobiliário, eu falo que, da mesma forma que você está falando, quando a gente não para de que a gente está fazendo, todo dia não vem esse resultado, eu vejo que não ser viável, eu continuo trabalhando, talvez eu tipo que nem viável. Sou um pouco mais sã, talvez. E aí, é o mais fácil, quem realmente não para. Eu conheço poucas pessoas que têm um tempo de mercado grande, extenso, que só teve crescente. Eu sou um. Eu nunca tive um semestre interior. Só que eu nunca tive um semestre que eu produzi menos do que o outro. E aí, por que vai ficando mais fácil? Por causa disso. Essa bola de neve, né, ela vai crescendo. Então, o que eu mais falo para os meus colegas, eu falo, gente, o início é muito desafiador. O meu início foi muito desafiador. Eu estava no você, só por questão de resultado. Eu demorei 4 meses. A minha primeira vez foi R$ 135 de comissão. Então, hoje eu vejo quanto que é muito mais fácil para mim. Por quê? Porque eu não parei. Não parou. Isso é um segredo, né? E aí, exemplo, você fez essa venda, e aí com essa venda aí vai gerar com certeza outros. Já está, a gente já está com outros negócios em andamento. E não para. E se eu puder te dar um conselho, é isso. Não para. Não para mesmo, sabe? Não relaxa. O corretor que relaxa, ele realmente assim, se prejudica muito. Às vezes é uma relaxadinha, tira custa a pessoa muito, do né? mercado imobiliário. Eu vejo quantas pessoas que eram muito melhores que eu, em todos os níveis. Só que só tu não parou. Exatamente. Exatamente. Maravilha, vamos dar sequência aqui que eu quero aprender. Você falou que você está vendendo quase sempre para esses flats em São Paulo. E a maioria são clientes de fora. Sim. Como é que você faz esse filtro? Você marca uma reunião? Não, mas tipo assim, no gerenciador. Você faz gerenciador. Sim. Seria mais ou menos como que seria a didática disso? Essa pergunta é boa, mas eu até no início contratei um gestor de tráfego, quando eu cheguei aqui e tal, mas eu fui aprendendo a fazer do meu jeitinho e aí eu fui tomando conta da minha vida, assim. Pois é, bom. É o que eu digo, no YouTube não tem nada que tu não aprenda, né? Eu vou falar, Jó, só fazer isso? Peraí, sei. Exatamente. E aí foi que eu comecei a ver sobre isso. Foi até uma palestra no Conecta Imob que eu vi sobre um rapaz que vendia lotes para brasileiros que moram no exterior e me deu um clique, assim. E aí eu simplesmente troco o idioma ali, então tu bota o país que tu quiser. Alguns países tu não consegue fazer direcionado pro WhatsApp, por exemplo, tem que ser só com formulário, dependendo da região, cada um tem suas regras. Mas basicamente eu boto idioma português. Então, aí
naturalmente, Brasileiro. vai Qual pegar. uma idade mais ou menos que é Não compatível? é nem tipo assim, brasileiros. Não, é tipo só português e às vezes acontece até pegar português de Portugal, né? Mas é por causa do idioma, então é mais esse o filtro mesmo e depois realmente é um. Eu não sei, as minhas campanhas não é tão filtrada ali na estrutura, mas é mais no conteúdo mesmo, assim, sabe? No conteúdo você consegue fazer uma filtragem do Isso, e cliente. depois ali na conversa mesmo. E a maioria que gosta de São Paulo são pessoas de São Paulo ou não? Não, Brasil. muito variado. Pessoas do Brasil. Brasil inteiro. Minas Gerais, tem gente de São Paulo, enfim, Brasília, Tocantins, Mato Grosso, enfim, então é bem variado, bem variado. Isso tem, com certeza, você tem um diferencial. Até porque nós estamos falando aí literalmente de pessoas que não te conhecem. O Total. que você acredita que é o seu diferencial como corretora para conseguir concretizar tantos negócios? Que a pessoa pode olhar de por assim, nossa, vou comprar com essa corretora. Eu acho que, basicamente, assim, tem muito das técnicas que a gente aprende, gatilhos, aquelas coisas e tal, mas eu vejo muito que as pessoas que eu consigo conectar, mesmo ali no WhatsApp, mesmo à distância, ou mesmo por vídeo, porque eu me aproximo muito do cliente. E como que é se aproximar, assim, eu sou muito disposta, entendeu? Então, tipo assim, coisas básicas, por exemplo, assim, ó, eu não demoro pra responder. Ah, é 10 da noite, o cliente tá lá, não sei aonde, o horário que ele parou. Eu respondo na hora, entendeu? Eu não tenho nenhum tipo de preguiça ou deixar pra depois. Eu não deixo pra depois. Eu respondo ele de imediato. E outra coisa que eu vejo que pega muito, porque eu mesma me ponho no lugar do cliente e fico. Gente, às vezes a gente não quer comprar uma roupa, um tênis na internet, porque fica em dúvida, né? O que Site eu suspeito. faço que as pessoas estão comprando imóveis, né, em lugares que elas nunca foram, com uma pessoa que elas nunca viram. Né? Então, assim, uma coisa que eu acho que faz muito diferencial é o fato da minha rede social ser alimentada, assim, constantemente. Ser uma autoridade quando alguém tá. E isso, querendo ou não, ai, porque não importa, sabe? Importa. As pessoas olham. Por exemplo, clica. Loja. Uma loja de tênis, eu amo tênis. Eu clico ali no anúncio, achei o tênis lindo. Clico no anúncio da loja. A loja não tem comentários. A loja às vezes até tem muitos seguidores, mas tu vê que é tudo Curtida, meio curtida fake. pouca. É umas curtidas duvidosas. Comentários ocultos. Não tem marcações na foto. Não tem material ali de feedback, por exemplo. Eu digo, né, deve ser falsa a loja. Então, eu acho que com o corretor é a mesma coisa. A gente construía um background ali na rede social. E também me pergunta, Manu, mas eu tô no início, como que eu vou ter alguma coisa pra postar? E é justamente o que eu estava falando. Eu, no meu início, eu comecei fazendo muito vídeos falando sobre o mercado pra postar ali, mesmo que eu recém estivesse começando a entender sobre aquilo. Quando sai da boca da gente, a gente coloca na sua cara, gente, isso tem um poder muito maior do que a gente ficar replicando notícia, só postando notícia ou postando só anúncio do prédio, da casa estática ali, que também é importante. Mas, assim, realmente aparecer, mostrar quem tu é de fato, assim, colocar tua cara, tua voz, tu falando uma notícia. Isso é uma dica de conteúdo que eu adoro dar. Pega aquela notícia ao invés de postar ela, Nossa, né? lê, entende e transmite no vídeo do teu jeito. Não precisa ser extremamente polido, assim, mas de um jeito que fique claro pra pessoa. E também o fato de que eu sempre fiz um atendimento muito assim, então, eu sempre falo muito o nome da pessoa. Então, por exemplo, em Goiânia, que eu também vendo muito pra gente que não tá aqui, que é mais fácil pra mim ir no terreno, por exemplo, né? Eu vou lá no terreno e gravo um vídeo só pro Paulo. Paulo, aqui é o terreno, enfim, o quinto andar que a tua filha Patrícia diz que gostaria, ele vai ficar voltado pra cá. Então, quando tu personaliza essa comunicação, eu acho que tem muito poder, porque a pessoa vê que tu tá fazendo aquilo ali direcionado para ela. Tu tá falando sobre ela. Tu não pegou um vídeo tu não pegou um vídeo da incorporadora e mandou ali, porque é meio duvidoso isso, qualquer um pode fazer isso, né? A partir do momento que tu grava um vídeo falando o nome da pessoa, falando sobre os assuntos que vocês conversaram, sobre a intenção dela, e constrói essa rede forte ali com conteúdo, enfim, com informações, eu acho que isso ajuda muito na confiança da pessoa ali, sabe? E, de fato, ser muito atenciosa. É uma coisa que meus clientes falam muito pra mim, que eu sou muito atenciosa. Não importa a hora, não importa a hora pra mim. Hoje, a maior parte são do exterior. A maior parte tem muitos do exterior, mas assim, a maior parte não está em Goiânia, isso de fato. Então, às vezes até tá no Brasil, mas não está em Goiânia. Não está em Goiânia. Então, É bem legal. dividido. Então, a posição, Constância, né? o seu posicionamento. Né? É claro que a forma como você se veste, a forma como Tudo você comunica, fala, né? Tudo comunica.
Mas o que eu vi aí, talvez seja o seu diferencial maior, que eu vejo que está faltando muito isso no mercado, é ser interessado realmente no cliente. Exato, essa Essa atenção. disponibilidade. Eu vejo gente que trabalha em grandes imobiliários, como eu tenho alguns fornecedores, então estou na mesma imobiliária que você. Eu vejo pessoas que se vestem bem, que se posicionam bem, mas quando está no horário de atender o cliente, ele não dá tanta atenção, não é tão humano, não cuida tanto desse atendimento. Talvez o básico realmente está fazendo muita falta, eu acho, hoje, né? Você está falando de nada extraordinário. Não tem nenhuma algo extraordinário. Então, assim, você ir lá no terreno e gravar um vídeo. Falando o nome da pessoa. Mas a pessoa, às vezes, ela fica com preguiça de fazer um negócio desse e tá usando material que todo mundo tá usando. Isso é algo que eu não tenho mesmo, é preguiça e eu não tenho horário também. Entendeu? Fazia isso muito quando o cliente parava de responder você. Aí eu ia na casa lá que eu fiz o atendimento com ele, ia na casa. Fulano, quero te fazer um atendimento aqui. Lembra que você gostou da piscina, tal. Exato. Filmar, mandar pra ele. Rapidinho me respondia. E quando tu fala sobre coisas que vocês conversaram sobre o contexto dele, ele vê que tu realmente tá prestando atenção no que ele tá falando. Metro quadrado importa, o preço importa, a forma de pagamento importa, mas se tu não entende o que realmente ele tá querendo alcançar com aquela compra ali, é muito difícil conectar, principalmente se falando de uma pessoa que tu não vai encontrar, tu não vai ver ela, tu não vai estar com ela, tu não vai fazer marcar uma visita, entendeu? Num lugar que ela nunca foi. Então, eu acho que esses detalhes, assim, quanto mais tu deixa as coisas específicas e personalizadas para esse cliente, acho que isso ajuda a aproximar muito. E eu tenho relacionamento com todos os meus clientes praticamente. Eu mantenho, eu mando mensagem, eu vou mandando evolução da obra, eu vou mantendo esse contato, que é uma coisa assim, não tem nada de assim, nossa, um segredo. Mas essas coisas que às vezes a gente deixa passar no dia a dia. Porque ninguém tá fazendo. Eu, quando eu entrei no mercado imobiliário, mudou muito. Principalmente onde eu atuava para agora. 11 anos, né? Eu lembro que tinha gente Pensando 11 anos. Tinha gente falando assim, cara, sabe o que eu faço negócio? Você tem que ser honesto. Eu juro que você ficava sem entender. É o mínimo. Sim, eu entendi o que você quer falar com isso. Porque a maioria não é. Então, assim, o que é obrigação se torna, às vezes, uma qualidade, porque a maioria está fazendo. Né? A gente está numa geração que as pessoas realmente elas estão muito desinteressadas e muito preguiçosas e muito interessadas. Mas outra coisa também que eu acho que talvez seja diferencial seu, que eu tenho certeza, até pelo seu resultado, pelo seu conhecimento, é que você é uma pessoa muito estudiosa e organizada. Sim. Organizada também? Eu sou muito estudiosa. Sou organizada com as coisas do trabalho, não sou muito organizada com itens na vida. Assim. Que é a sua rotina? Eu sou muito workaholic. E eu não tô dizendo que isso é algo bom, mas é que, assim, de fato, pra mim. Pra mim as pessoas querem dizer que não é, mas é que realmente eu gosto, assim. Eu encontrei algo que eu juro, eu tenho e tive muitos momentos desafiadores, difíceis, dá vontade de desistir. Eu acho que nunca vai existir um dia que tu não pense assim, nossa, hoje foi ruim, eu tô chateado por causa disso. Sempre vai existir, mas eu vou muito nesse negócio que tu falou aí de não parar, sabe? Então, a partir do momento que tu vai superando minis desafios, aquele dia que tu não tá afim de gravar o vídeo, que é muito difícil, tu vai lá e grava, tu te sente muito mais capaz de no outro dia fazer a mesma coisa. Então, de não parar. Então, a minha rotina é basicamente trabalho. Então, eu acordo, eu já vou pra agência, estou voltando a treinar, que é importante pra saúde mental da gente. De ouro, tem tempo que você não gosta. Eu tô voltando. E não, tem isso também da rede social, né? Se a gente não posta, a gente não fez, né? Tem vários treinos que eu fiz, sabia? E que eu não postei, as pessoas não contabilizaram, entendeu? A gente tem um grupo lá, tem o time das 5. São umas 5 pessoas, gente. 5 horas, 5, 20, 5 e meia a gente tá treinando. Aí eu posto também no Instagram, posto um barrão que eu treino 2 vezes ao dia. Muito de manhã eu faço uma corrida e uma caminhada, e à noite faço um treino que minha noiva também vai, eu faço com ela um treino à noite. Ao dia que você falta um ou dois, Não treinou. treinou os dois, o pessoal já come no dia. Cadê o outro treino? Cadê? Não, e isso as pessoas vão acostumando como eu trabalho muito com a rede social, a ver a gente na rede social, então se tu não posta um dia simplesmente porque tu ficou muito ocupado, meu Deus, tu está bem, não sei o que. Então, as pessoas vão acostumando a te ver e te acompanhar por ali, né? Mas o meu dia é esse, assim. E aí eu me organizo. Umas 9 e pouco. Isso é algo também que eu vejo que eu sinto dificuldade aqui. Eu senti um pouco de dificuldade quando eu vim pra cá. Até na imobiliária mesmo, assim, em todos os setores. A questão do horário, assim. Eu acho, por exemplo, inaceitável chegar atrasado numa visita com um cliente, entendeu?
Então, isso também é algo que eu sou mais Caxias, assim, que a gente fala, né? Então, eu sou estudiosa, eu sou organizada com os meus horários de trabalho, com os meus clientes, assim. Eu chego, já abro meu computador, dou uma olhada em campanha ali, como que tá indo, edito alguma coisa, E aí, basicamente, tem coisas fixas na rotina da gente. Então, por exemplo, geralmente eu gosto de gravar vídeo no final de semana, que eu tô mais tranquila, tô com a cabeça mais descansada, não preciso fazer tão correndo. Então, eu gosto de gravar no sábado, por exemplo, vídeo. E nos outros dias eu vou fazendo ali as nossas atividades. Então, eu faço visita, respondo muito, a minha vida é muito no WhatsApp, muito mesmo, com meus clientes. Então, eu faço isso. E no meio do caminho a gente vai encaixando as demandas que vão aparecendo, né? Então, tem coisas que eu já faço fixamente, que pra mim a principal delas são os conteúdos. Então, tem dias que eu pego ali, saio de casa cheio de cabide, cheio de roupa e gravo várias coisas no mesmo dia. E basicamente é isso. E de Todo resto, dia chega cliente. chega cliente, você vai. Quase todos os dias você faz ligações, ou todo dia, ligação, reunião. com Sim, cliente. sim. Legal. Até bastante vídeo chamada até. Ontem fiz uma ligação para um cliente dos Estados Unidos, mas geralmente a videochamada acontece até bem mais. Hoje eu tô observando também, mano, faço alguns patrocinados também, que a maioria dos clientes são alguns mais curiosos, e a maioria, quando você faz, qual horário que eu posso te ligar para explicar melhor as oportunidades? Não, pode mandar mensagem por WhatsApp mesmo. Uhum. Tá acontecendo isso com você também? Você tem alguma estratégia? Então, também as pessoas às vezes têm muita ilusão que vai fazer a campanha e aí todo lead vai ser bom. Eu Aham. digo que esse negócio das campanhas é volume também, entendeu? Volume. Então, tem muitos ali que eu nunca tive contato, que nunca me responderam. Mas eu tento facilitar ao máximo e ser o mais direta possível, assim, com a pessoa. Então, meu primeiro contato eu falo, né? Me apresento, quem eu sou. Meu nome é Manuela, sou corretora. Vou te passar as informações sobre esse empreendimento e já pergunto qual que é a finalidade. Se ele quer para moradia, se ele quer para investimento. Quando eu vejo que já não é um número daqui de Goiânia, eu já pergunto também se conhece a cidade ou não, se é São Paulo, se conhece a cidade ou não. E esses do exterior é muito difícil a gente fazer uma ligação assim. Caiu o lead fazer uma ligação por causa dos horários. Então eu já pergunto logo algumas primeiras informações ali na conversa do WhatsApp, eles me respondem, e aí eu ofereço da gente marcar uma ligação ou uma videochamada para explicar mais detalhes sobre o empreendimento. Mas eu já faço um primeiro filtro de moradia e investimento e se conhece a localização, já para começar uma conversa assim. Porque também as pessoas elas estão um pouco sem paciência de tipo assim, de tu ficar, oi, que horas eu posso te ligar? Os clientes de fora, eles são muito Objetivo. atarefados e são muito objetivos, porque eles têm uma rotina bem pesada, assim. Isso. Então, geralmente, as videochamadas que eu faço 8 da noite, às vezes, 9 da noite, 7 horas. Geralmente estende quanto tempo de chamada média? 1 hora, mais ou Uma horinha. menos. 1 hora, mais ou menos. Você já tem todo o roteiro também? E na videochamada também, nesse momento eu já sei se a pessoa quer para investir, se ela já conhece a cidade ou não, seja São Paulo, seja Goiânia, enfim. Mas eu realmente gosto de falar e entender a pessoa, né? E nasceu aonde no Brasil? Enfim, aí eu vou pro lado pessoal nesse início para dar uma quebrada no gelo. E aí depois eu começo a falar. E as pessoas, incrivelmente, essas que já se propõem a fazer videochamada, elas gostam de falar sobre elas. Assim. Todo mundo. Então eu começo mais por uma coisa bem tranquila quando eu começo a ligação a videochamada, eu explico, né? Porque às vezes a pessoa também tá vendo um produto de São Paulo comigo, acaba entrando no Instagram e vê coisa de Goiânia também, fica um pouco sem entender. Daí eu explico, olha, faço parte de uma imobiliária, que tem 70 agências. Hoje eu atuo mais especificamente com São Paulo e Goiânia. Então eu dou esse panorama e pergunto de onde a pessoa é do Brasil, enfim. Aí vou pro lado pessoal para entender o contexto mesmo e até que ponto ela tá ciente ali daquela localização que a gente tá falando. Ontem eu fui fazer uma ligação com um cliente dos Estados Unidos, que ele estava vindo para São Paulo, e eu falei que a mãe broker era de Goiânia, que eu atuava mais em Goiânia e São Paulo, e a gente já começou, desvirtuou totalmente. Ele tá analisando opções aqui em Goiânia, porque o primo dele mora aqui. Então, se eu ficasse falando só de São Paulo, talvez ele falou, nossa, meu primo tá aí, falou mesmo realmente que aí tá um bom momento da gente investir. Daí a gente tá falando de Goiânia. Igual o corretor. Você vende apartamento, aí comprou um lote com um fulano que eu não sabia que você vendia Exato. lote também. Pensei que você vendia só apartamento. Que acontece muito. Exatamente. Manu, 3 dicas. Posso fazer uma rapidinho? Claro. Você destina alguma porcentagem dos seus ganhos para o marketing? Com certeza. Com Mas de certeza. forma organizada. De forma organizada. Sim, como se fosse um dízimo. Esse aqui é pro meu marketing, esse aqui é pro meu O que eu patrocinado. faço? Eu pego o valor ali de uma comissão, eu já
pego praticamente metade dela ali e já imobilizo ela em alguma aplicação, algum outro investimento que eu faço. Eu já nem conto com aquele valor. E desse valor que eu deixo pra mim, aí eu organizo. Isso aqui eu vou gastar com o pessoal e isso aqui eu vou fazer. Porque pra mim, por exemplo, tráfego pago, eu já até boto nos meus custos do meu CNPJ, no CNPJ, entendeu? E aí já nem entra na minha conta pessoa física. Então, dessas comissões, eu sempre divido algo que eu não vou usar, que eu vou aplicar, por exemplo, o que vai para a empresa e o meu salário, Manuela, pessoa física. Entendeu? Então, a minha própria empresa me paga. Mas você fala, não, 10%. Eu não tenho um percentual. Eu vou fazendo conforme, assim, eu sinto muito do mês, por exemplo. Então, por exemplo, esse é um mês que a gente está tendo mais lançamentos. Então, eu já estou fazendo mais campanhas simultâneas do que o mês passado, por exemplo. Mês passado eu trabalhei muito mais, tipo, estava gerando essa campanha de São Paulo sempre. E acabou que eu fiquei super envolvida ali na outra venda do Epic, que foi bem complexa, assim, em detalhes. Então, nem foi um mês que eu fiz muito tráfego pago. Ficou só aquele básico do estúdio lá em São Paulo. Esse mês já tá diferente, eu já tô mais rodando mais. Eles não vou usar duas palavras. Eles não valorizam realmente. E depois eles não acreditam verdadeiramente na profissão. Porque se você é a prova que você valoriza, você investe. Investe, com certeza. E reinveste. E quando a gente está investindo na profissão, a gente está comprando semente. Exato. A gente não está comendo fruto. A gente está plantando a semente, que vai gerar uma árvore, que vai gerar frutos que a gente não sabe quantos frutos vão ser. Essa questão do tráfego pago, pra mim, nem é algo que eu paro, tipo assim, vou fazer ou não. Já é uma coisa assim, é inerente à minha atuação. Como eu trabalho muito com o digital e muito à distância, se eu não fizer tráfego pago pra mim, eu não tô com o meu principal insumo, entendeu? Então, nem é uma questão pra mim, mas a questão do percentual ali depende muito do calendário do mês, Da estratégia do mês. Às vezes eu tô com uma revenda ali que eu quero investir mais, por exemplo, daí eu foco mais nela. Mas esse é um mês, por exemplo, que tá tendo mais. É uma cara bonita que eu tô. Eu vou querer. Uma venda ganha. Uma venda ganha. Tá bom, né? Exatamente. Nossa, e se a gente for ver, né, falando de número, o valor que a gente gasta numa campanha pelo que retorna, gente, eu não acredito que tenha uma coisa mais rentável que isso, entendeu? E às vezes a pessoa não quer botar 100 reais ali numa campanha. Acho que eu gastei. Assim, mas eu vou falar algo que até sobre ele. Não é só fazer campanha. Não é. É uma parte do negócio. Tem muita gente que até faz talvez até muito mais do que você. Exato. Só que não sabe como fazer. Depois que o contato chega, não sabe como tratar. Acompanhamento, etc. Tal. Então, assim. É uma coisa muito. São várias fases, né? Às vezes a pessoa fica muito focada. Querendo ou não, essa coisa do digital foi muito boa. Imagina, eu sou prova viva disso, vivo disso praticamente. Mas também deixou um certo vício, assim, nas pessoas, né? As pessoas estão preguiçosas, assim. As pessoas estão preguiçosas. Então, elas não querem saber do lead, elas já não querem mais o lead, elas querem um lead pronto para comprar. E esse lead que tá pronto para comprar, ele tem que ter todas as condições. Assim, então, qual que é o teu trabalho como corretora ali de... Eu acho que eu faço as coisas que a gente faz, ó. Aí é loucura. Manu, 10 dicas rápidas para um corretor de imóveis ser bem sucedido na profissão. Essas dicas rápidas, que geralmente eu recebo essas perguntas, né? Mas eu vejo que as minhas dicas que ficam na minha cabeça são muito mais questão de comportamento humano do que uma técnica de vendas. A MyBroker é prova disso. Eu acho que, assim, matéria pra gente aprender a tratar um lead, a fazer uma campanha, a ter gatilhos de venda, eu acho que isso a gente tá, assim, lotado. A gente tem na MyBroker semanalmente. Não tem como reclamar, dizer que a pessoa que entra e diz que não conseguiu aprender, simplesmente ela não quis. Ela fez muita força pra não aprender alguma coisa em questão de técnica. E eu vejo também que a gente tem muito desse lado mental e humano que me ajudou muito, assim. Eu sempre digo que entrar na profissão pra mim foi profissionalmente maravilhoso, financeiramente muito bom, mas eu vi que me mudou muito como ser humano. Então, pra mim, foi mais uma terapia, escola de vida que qualquer outra coisa. Então, é realmente, assim, entender que os desafios, eles vão vir,
que ninguém vai te apoiar o tempo todo e que ninguém vai ficar toda hora te estimulando pra algo que é pra ti, tu quer. Então acho que tu tem que focar no teu. Foca no teu, e eu vejo que falta muito isso também. A dica número 1 acho que seria foca no teu. Total, assim. Porque tem muita interferência no meio do caminho. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. É assim, porque eu vejo que. Eu acho que não é no mercado imobiliário, nem aqui, eu acho que em todos os mercados as pessoas estão mais preocupadas com o que o outro está fazendo do que o que eu estou fazendo. E isso é algo, até acho que é inerente ao ser humano, mas que a gente tem que vigiar, sabe? Eu tô frustrada, eu não tô conseguindo fazer o que eu quero fazer, o que eu acho que eu poderia fazer, então eu começo a prestar atenção no outro, no que o outro está fazendo, como o outro está fazendo. E isso é bom quando é positivo, né? Quando tu quer te inspirar em alguém. Mas eu vejo muito assim no meu entorno, com colegas, assim, em diversos mercados, não só no imobiliário, conversando com meu marido também, na empresa dele, enfim, que as pessoas, elas cuidam muito ainda da vida do outro. Então, eu acho que foca no teu, número 1, assim, foca no teus e olha pra frente, sabe? Bacana, a gente vai conhecer pessoas, vai fazer amigos, mas no fim das contas a gente tá aqui pra evoluir profissionalmente e ajudar nossos clientes. Então, realmente, foca no que tu tem que fazer. Busca dar o teu melhor. Eu acho que também as pessoas, às vezes, elas querem muitas coisas entregues e elas não estão dando o mínimo, ou querem mais oportunidades e não tá conseguindo ser 50% na única função que ela tem. Então, às vezes, quer ser coordenador, às vezes quer ser gerente, às vezes quer uma oportunidade de alguma outra coisa, e tu não tá fazendo o básico ali na tua única função, entendeu? Então, foca no teu, foca no que tu tá fazendo. Essa questão do medo, né? Eu acho que a única número 2, pra mim, que eu aprendi muito. Acho que a gente sempre vai sentir medo na vida, em todas as áreas, em todas as fases que a gente for viver, a gente sempre vai sentir medo. Mas eu gosto muito até de um pensamento que eu até botei aqui na palestra da outra vez, que é realmente a gente se propor a desbloquear esses desafios, né? E com isso a gente entender que consegue desbloquear aptidões da gente que a gente nem imaginava que tinha. Então, realmente, tudo que eu faço hoje, nunca eu imaginei fazer e nem, digamos, nasci com aptidão para isso. Então, realmente, a gente se expor a desafios, enfrentar esses desafios e buscar ferramentas para dar o nosso melhor. Eu acho que medo sempre vai existir, mas eu tenho muito essa concepção aquele livro que eu li sobre o medo, que fala sobre o diabo, entrevista. Como é que é do diabo? O homem vai. Mais esperto que o diabo. Mais esperto Mas que o diabo. esse livro aí me desbloqueou muito, assim, o pensamento, porque eu consegui enxergar que toda vez que eu sentia medo e eu realmente atendia ao medo, eu ficava paralisada. E no máximo, quando tu enfrenta teu medo, pode ser até que não dê certo, mas tu tem algum resultado daquilo, pelo menos tu constata algo, sabe? Então acho que a gente tem que se propor a aprender a ser corajoso. A gente não vai ser corajoso assim, fazendo nada. Então, se expor a isso realmente. E outra coisa que eu aprendi muito aqui também, e é até clichê, mas a gente ser ensinável, sabe? O corretor, ele precisa ser ensinável. Mesmo que ele esteja começando agora, ou que ele tenha vindo de outra imobiliária, a gente nunca sabe tudo. E principalmente quando a gente tá começando, a gente praticamente não sabe nada. Então, isso é uma coisa que eu também assisto no meu entorno, assim, gente chegando, que quer já achar que sabe tudo, que quer já achar que sabe o jeito. Então, assim, realmente, quando eu vim pra cá, eu resetei tudo que eu achava que eu sabia sobre técnica de alguma coisa. E eu comecei a fazer exatamente tudo que todo mundo me mandava fazer. Claro, os meus gestores, que já tinham passado por isso. Então, acho que essas são essas 3 coisas. Ixi, deixa pra lá, eu fico falando. Então, sobre a questão, você falou sobre Focar. conteúdo que tem, conteúdo que tem, na maioria. Só que a maioria tem acesso, mas eles não acessam. Exato. A maioria que acessa não aprende, verdade, Uhum. né? Às vezes você ouve, mas não escuta. Mas você falou uma coisa, vai ajudar a sua vida. Básico, né, gente? Sim. Eu falo que a melhor forma de você ajudar qualquer outra pessoa na vida é você cuidar da sua vida, Exatamente. sabe? Você dá o outro mesmo, você precisa cuidar de você. É o mais fácil, a pessoa mais importante da sua vida é você. Não é seu filho, não é seu marido, não é sua mãe, é você. Pra poder ser bom pra outras coisas. Segundo, não. Dá coragem do medo de enfrentar mesmo. Terceiro, que é essa que vai também perspectiva. Segunda coisa também, ser o melhor. As pessoas também ninguém sabe. Viu? O que você está fazendo agora, você precisa ser o melhor. Sim, importa. Estou da melhor forma Que tu pode, exato. Não importa o que vocês vão fazer. Faz o seu melhor.
né? Seu filho não tá bom. Foi um- Não foi treinador. Mas é tão engraçado. Mas por que um pão de queijo é muito bom e o outro é ruim? Sim. E isso eu digo também que não são coisas, às vezes, funções extraordinárias, mas às vezes é realmente, tu tem uma função e tu quer olhar pra milhares de outras coisas que tá acontecendo no teu entorno e tu não faz essa tua única função, sabe? Não, muito bom falar com você. Sempre é muito bom falar com você. Obrigada, igualmente. Infelizmente, já passou mais de 1 hora. Nossa, mentira. Mas e nós temos um grande final aqui. Pergunta que todo mundo. Oh, meu Deus. E aí, fechar o capítulo. Olha. Mas antes eu quero realmente te agradecer pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Muito valioso. Eu aprendi muito com você. Aconteceu que eu coloquei em prática. E vou te falar, ó, aprendi aquilo com você, coloquei em prática e deu resultado. E Muito eu bom. falo que pior do que não saber é saber e não fazer. Se você sabe e não faz, você é pior Isso é do uma que outra não coisa que eu adoro também, a gente praticar ser útil, né? A gente ser útil no que a gente tá sabe. Dias fazendo. atrás, um corretor me conhece, ele falou assim, cara, o que te faz feliz? Porque assim, a minha vida para 99,9% das pessoas é muito estranha, muito diferente. Aí eu respondi, eu tenho ser útil. Exatamente. Ser útil. Progredir, evoluir e ser útil. Eu odeio ser inútil igualmente. Exatamente. Jorjão, Simbora. Manu, campeã internacional. Gente, eu tô Que até tensa. isso? Então, logo você estará palestrante internacional. Eu recebo internacional com tudo pago. Então, logo você estará nesse lugar. Qual será a sua frase na capa da Forbes? Gente, essa aí me pegou tanto. Meu Deus do céu, gente. Essa pergunta é difícil. Você podia ter me avisado antes. Porque eu- sou parte? Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa. É exatamente isso. Eu gosto de consumir muitas coisas, assim. Eu vou agregando muitos pensamentos. E eu não sei, eu acho que eu não tenho uma resposta certa. Eu teria que consultar os meus livros. Mas uma frase que você gosta. Geralmente a gente leva alguma coisa que é seu lema, a gente. Então, eu sempre gosto de pensar assim. Isso não seria uma capa uma frase na capa da Forbes, mas foi uma frase que eu ouvi que hoje em dia, às vezes, quando eu tô pensando em alguma situação que eu tô em dúvida ali, eu sempre me pergunto e teria que formular para uma manchete, mas do que eu vou aceitar me arrepender, sabe? Então, isso é algo que é um pensamento que basila um pouco a minha vida e a minha atuação. Então, eu justamente isso, eu tenho essa vontade, essa felicidade de ser útil. Mas quando eu tô assim, pensando em dois caminhos, do que eu vou estar me arrependendo nesse sentido, assim, Se eu não por fizer. exemplo, se eu não tivesse vindo pra cá, pra Goiânia tentar, pra mim, no futuro, estaria tudo bem eu ter me arrependido de não ter vindo? Eu estaria tranquila do fato de dizer assim, ó, não, eu não fui, mas eu tô de boa em me arrepender de não ter tentado isso. Então, às vezes, porque nem agora, assim, são coisas básicas, assim, eu tava querendo fazer vídeo no YouTube. Ai, não dá tempo, ai, não sei o quê. Falei, mas e se eu fizer? Pra mim, se eu não tentar ver como é que é, eu vou ficar bem com isso de não ter tentado fazer. Então, não é nenhuma frase, assim, pronta, mas é um exercício que eu uso pra muitas áreas da minha vida, assim, sabe? Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, academia de vendas. Eu fiquei super. Imagina, um frio na barriga enorme, porque eu sempre imaginei, eu tinha esse sonho de palestrar na academia de vendas. E eu fiquei, meu Deus, é um desafio muito grande, são muitas pessoas, será que eu vou dar conta disso? E aí eu pensei, não, Manuela, tá, vai ser difícil, mas se tu não for, se tu passar mal no dia, assim, tu vai ficar bem com isso, entendeu? Então não é nem uma frase pronta, mas é um raciocínio que eu utilizo em muitas áreas da minha vida. Cada desafio seu você utiliza. Então, e vai em consonância com esse pensamento que eu peguei até de um podcast um dia, que é a cada vez que você se propõe a desbloquear um desafio, você desbloqueia uma área da sua vida que você não sabia que estava bloqueada. Então, eu penso também que se eu não tivesse
me proposto esse desafio gigante de vida em várias áreas pra mim, ficar longe da minha família, enfim, existem muitos desafios por trás do só o desafio do profissional. Eu penso, cara, todas essas coisas que eu vivi hoje, todas essas coisas que eu aprendi sobre mim, Manuela pessoa, humana e Manuela profissional, simplesmente nunca eu teria acessado se eu não tivesse, tipo, tido a mínima coragem de vir e ver o que é, entendeu? Uma outra versão. Exatamente, eu nem sabia que eu poderia, enfim, acessar esse universo, essas aptidões. Então eu precisaria, na verdade, de algumas páginas na Forbes para explicar tudo isso. Quem sabe? Uma edição especial toda da Manuela. Não precisa toda, acho que umas 2 páginas já dá para explicar. Obrigada, gente. Foi um prazer. Quero dizer que eu admiro novamente muito vocês, o trabalho que vocês fazem. Guilherme, me identifico muito com ele, porque é o tipo de pessoa que eu digo assim, meu Deus, workaholic mesmo, e bate no peito e diz que entendeu? Quem não segue a Manuela R. Dahlen. Isto. Manuela R. Dahlen. Manuela com U e um L só, porque aqui em Goiânia o povo acho que considera que Manuela tem 2 L's. D-A-L-E. Exato. Mas você Dahlen. Guilherme é um dos poucos que pronuncia corretamente. Aqui deu uma travada aqui, falei, chama só de Manuela, tá bom? Manu. Olha só. Por favor, gente, vamos. Então vamos fazer a parte 2? Quando ele bater, não precisa.